pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E agora pela manhã, os futuros lá nos Estados Unidos e as bolsas na Europa estão operando em queda e o fechamento asiático ficou misto na sessão de hoje. A Ásia acabou tendo um fechamento sem direção única, com as bolsas por lá refletindo os dados mistos que saíram ontem lá no mercado americano. O destaque de queda hoje ficou para o índice Hang Seng, lá de Hong Kong, que foi bastante puxado aqui pelas ações do setor de tecnologia e também do setor imobiliário. Lá na Europa, hoje o movimento é negativo, a maior parte das bolsas por lá estão reagindo aos dados de inflação que saiu do Reino Unido e que vieram acima do esperado. A inflação lá na Inglaterra ficou em 10,1% ao ano, superando, portanto, a projeção de mercado que estava esperando 9,8% ao ano e fez o mercado precificar uma nova alta de juros de 0,25% para a próxima reunião de política monetária por parte do Banco Central lá da Inglaterra. Na zona do euro, a inflação subiu 0,9% no mês de março e atingiu 6,9% ao ano, ficando abaixo, portanto, da última leitura do mês de fevereiro, quando a inflação estava em 8,5% ao ano. Bom, lá no mercado americano, ontem a sessão fechou sem direção única entre os principais índices. Lá em Nova York, o Dow Jones ontem caiu 0,03%, o S&P subiu 0,09% e o Nasdaq fechou com queda de 0,04%. Os balanços que saíram ontem por lá foram mistos e não ajudou as negociações ontem a tomar uma direção única. O balanço do Bank of America veio acima do esperado, enquanto o resultado do Goldman Sachs decepcionou e ficou abaixo do que o mercado estava esperando. Já a Johnson Johnson publicou um resultado misto, com prejuízo na parte dos números, mas apresentou uma projeção positiva de melhora para os próximos trimestres. Do lado dos juros, ontem, o presidente do Fed de St. Louis, o James Bullard, ele se mostrou cético sobre essa previsão do mercado de que a economia americana vai entrar em recessão no final do ano. E ele sinalizou que o Banco Central dos Estados Unidos deve continuar elevando os juros, já que, na visão dele, a inflação por lá segue pressionando os preços. Na parte de indicadores, ontem também saíram alguns dados que foram interpretados de forma mista. No setor imobiliário, saiu aqui queda menor do que o esperado na parte de construções iniciadas entre o mês de fevereiro e de março, mas uma queda maior na parte de permissões de obras novas, caindo aqui 8,8% nesse mesmo período. Hoje, lá na agenda americana, vai sair balanço do Morgan Stanley, o balanço deles sai antes da abertura de mercado, e o mercado certamente vai prestar bastante atenção no balanço da Tesla, que vai sair já depois do fechamento. Às 3 horas da tarde sai a publicação do livro Bege, que é um relatório sobre as condições de atividade econômica lá no mercado americano. Isso, claro, pode influenciar as expectativas sobre as próximas decisões de juros por parte do Banco Central americano. Atualizando agora os índices aqui, o S&P futuro está caindo 0,62%, o Eurostock 600 está caindo 0,35%, o FTSE lá em Londres cai 0,36%. Lá no Japão, o Nikkei fechou hoje com queda de 0,18% e o Xangai Composite fechou com uma queda de 0,68%. O índice de mercados emergentes cai 0,13%, o DXY, dólar index, volta a subir, alta de 0,36% agora, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos está subindo mais, sobe 1,76% agora, está cotado a 3,63% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 1,25 agora e o petróleo passou a cair também. O petróleo WTI está caindo 1,85% agora, cotado a 79 dólares e 42 centavos o barril. Já o petróleo Brent está caindo 1,86% agora e está cotado a 83 dólares e 19 centavos o barril. O petróleo chegou a negociar em alta no início do dia, depois que saíram notícias de queda nos estoques americanos e também refletindo ainda os dados de aquecimento da atividade lá na China. Mas ele foi caindo ao longo da sessão conforme os investidores passaram a precificar mais altas de juros lá nos Estados Unidos, o que pode comprometer a demanda global pela commodity. O minério de ferro também caiu nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. O minério caiu 0,96% e fechou cotado aos 112 dólares e 74 centavos a tonelada. O universo de criptoativos também está reagindo mal à expectativa de uma nova alta de juros lá nos Estados Unidos. O Bitcoin acumulando uma queda de 2,35% nas últimas 24 horas, cotado agora a 29.195 dólares. O Ethereum está caindo mais, cai 5,8% e está cotado nesse momento a 1.982 dólares. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa fechou com uma alta leve de 0,14% e ficou cotado aos 106.163 pontos.
O dólar ontem subiu 0,8%, ficou cotado a R$ 4,99. A curva de juros por aqui teve alta em quase todos os vencimentos, depois que logo de manhã saíram notícias sobre a entrega do texto do arcabouço fiscal, que não foram muito bem recebidas logo no começo da sessão de ontem. De forma resumida, o texto acaba mantendo a estrutura que já tinha sido apresentada de manter as despesas que só vão poder crescer até 70% do aumento observado das receitas recorrentes, com alguns limites mínimos e máximos que são definidos para o aumento de gastos. Porém, a proposta ela não cria gatilhos específicos para a correção da trajetória dessas despesas, que vai acabar ficando na dependência do governo decidir politicamente quais áreas é que devem sofrer cortes se for necessário. Fora isso, esse texto relaciona mais de 10 itens de gastos que não vão ser contabilizados nos limites anuais, como, por exemplo, a capitalização de estatais, créditos extraordinários, despesas com universidades e projetos socioambientais. Bom, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele diz que deve anunciar o relator para a proposta ainda hoje, na quarta-feira, e diz que espera votar essa matéria até o dia 10 de maio. Falando agora da reação do mercado de ontem, apesar do PIB da China, que foi publicado ontem bem acima do esperado e que, claro, poderia animar o mercado local, os investidores por aqui acabaram ficando focados na apresentação do texto do arcabouço fiscal e mantiveram uma postura mais cautelosa por aqui. No corporativo, o destaque de alta aqui foi para a Petrobras, que fechou com uma alta de 2,5%, a Vale também subiu 0,86%, CSN teve alta de 1,9% e a Redditor fechou o dia também com uma valorização de 3,5%. Do lado negativo, queda para as ações mais ligadas ao varejo local, refletindo tanto o aumento na percepção de risco fiscal, como também a notícia de que o governo Lula voltou atrás na taxação dos produtos importados em sites da China. As lojas Renner fecharam ontem o dia com queda de 4,1% e a Magazine Luiza caiu ontem 3,2%. Bom, na agenda de hoje, às 9 horas da manhã, vai sair a produção industrial do mês de fevereiro. A expectativa de mercado é de queda mensal de 0,1% e na fotografia anual a queda deve ser de 1,9%. E para fechar hoje o dia, com certeza ainda deve continuar, aliás, acompanhando as discussões sobre a proposta do novo arcabouço fiscal, que com certeza deve fazer preço ao longo do dia na medida em que a gente tiver novas informações. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu, até amanhã.